Olá pessoal, estou gravando esse vídeo para demonstrar para vocês como que eu integrei a API do Switch Alert no Maker. Bom, o que é o Switch Alert 2, né? Basicamente é uma API com janelas de interação com o usuário, né? A gente temos no Maker aquele alertar aguardando OK, que ele executa o alert no JavaScript e exibe uma mensagem para o usuário, né? E também tem outros casos que a gente pode ter uma tela de confirmação, onde existe uma pergunta, o usuário responde entre um botão sim e não, entrada de dados, notificação e aquela tela de loading, de carregar, né? Quando necessita um processamento e precisa ficar ali para a tela do usuário uma mensagem notificando que algo está sendo executado, que é para ele aguardar um momento, tá? Então, basicamente, o Switch Alerta é, ele é uma janela mais amigável, bonita e responsiva, muito customizável, tem uma variação infinita de várias possibilidades para você exibir essa mensagem, né? Várias combinações e acessível, acessível no modo para deficiente físico, tá? E é tudo e é feito em JavaScript. Possui zero dependências, quer dizer que você não precisa instalar alguma outra biblioteca como jQuery para rodar, né? É altamente personalizável, como eu já citei, e os updates são constantes. Então tem bastante gente contribuindo, é, basicamente quase diariamente tem uma interação lá, um novo versionamento no GitHub. Inclusive eu trouxe aqui para vocês alguns dados do próprio Git, né? Quantidade de pessoas utilizando em projeto via CDN, quantidade de estrelas dada, fork, mais de 1.900 commits, já tem 446 releases, o total de contribuidores e o tipo da licença, né? Bom, fazendo comparação então o alerta que a gente utiliza do Maker com o Switch Alerta, né? Você tem aí as duas janelas na tela. Do lado esquerdo utilizando o alert, que só fica basicamente mostrando ali a mensagem com um botão de OK, e um exemplo de uma das combinações do Switch Alerta, que aqui no caso ele tem um ícone ali em cima que é o type, então você tem vários tipos de tipo, no caso que esse tipo é um tipo de sucesso, você tem uma de erro, de pergunta, de informação, certo? O título, então concluído ali é o título, e aquela mensagem é o teste, e o botão de OK. E isso é uma das combinações, tá? Existem inúmeras outras que eu vou demonstrar mais pra frente. Bom, basicamente, como que eu faço para integrar então com o Maker? Pode existir mais de um jeito de você integrar, tá? Você pode fazer o import dentro da função, você pode a própria na própria documentação do Switch, ele também fala que você pode importar um único arquivo JavaScript que dentro dele contém o CSS. O meio que eu fiz foi utilizando dessa maneira. Eu copio os arquivos, esses dois arquivos para dentro do contexto, crio esse diretório aqui, ó, components, switch alert 2, e tem esses dois arquivos, que é o CSS e o JS, o JavaScript. Vale também lembrar aqui que eu utilizo os formulários flutuante, tá? O que acontece? Com o formulário flutuante, eu consigo importar uma única vez os arquivos para a página, para o HTML. Então, nesse exemplo aqui, o que eu faço? Eu faço a referência desses dois arquivos dentro do arquivo form.jsp. Então, aqui é a referência do arquivo JavaScript e aqui é a referência do arquivo CSS. Eu só altero esse form.jsp e uma única vez ele está referenciado. Dessa maneira, eu consigo fazer a chamada em toda a aplicação, porque as janelas do tipo flutuante, elas conseguem fazer a chamada, tá? Vocês vão ver lá também que quando eu fazer a chamada, aqui mostra o exemplo de como chamar a função, né? Eu tenho que passar esse swire.fire e um arquivo JSON aqui com o tipo valor. É tipo um JSON, não é bem um JSON, né? Quando eu passo atributo e valor,
quando eu fizer a chamada lá no Maker, vocês vão ver que eu utilizo aqui antes um top.mainSystem. O que seria isso? É o documento que eu estou referenciando, tá? Esse form JSP na cadeia, na estrutura de páginas que o Maker gera, ele gera muito um documento dentro do outro. E esse form JSP fica em top.mainSystem. Então eu vou utilizar top.mainSystem.sual.file. Beleza? Bom, fora a maneira que eu incorporo os arquivos dentro do projeto, eu criei mais essas 6 funções que são um modo de eu padronizar durante o sistema inteiro, ele utilizar essas funções. Mas nada impede que eu queira fazer uma combinação diferente, utilizando um valor de entrada diferente do tipo input que tem lá definido por essa função que eu criei, tá? Nesse caso eu poderia utilizar a função executar JavaScript, passando justamente um código semelhante a esse. Mas para não ficar repetindo toda vez esse código quando precisar chamar essa janela, eu criei aqui essas 6 funções. Basicamente uma função de alerta, exibir a mensagem na tela para o usuário, uma mensagem de confirmação, no caso uma pergunta, com um botão de sim ou não, de executar, cancelar. Notificação, ela exibe aqui no canto em cima ou embaixo, eu posso escolher a posição, é só uma mensagem de notificação, ela não tem interação com o usuário. Tem essa quarta função que é de valor de entrada, no caso eu posso fazer uma pergunta para o usuário, ele digitar qual é seu nome, e aparece um componente de input, aparece também, eu posso alterar para um teste área, que é uma descrição maior, para um select, para um check, um radio button, tá? E esse carregar está distribuído em 2 funções. No exemplo eu vou explicar o porquê, mas esse carregar é aquele caso quando a gente precisa ter um processamento um pouco mais longo e para o usuário não ficar na nuvem, né, executou no botão lá e ficou travado, exibe na tela uma palavra, no caso carregando ou qualquer outra coisa que eu desejar, e uma imagem circulando, né, demonstrando que ali está acontecendo algum processamento para ele aguardar que já volta. Então, basicamente eu tenho essas 2 funções, uma que exibe e depois uma outra para fechar, beleza? Bom, a documentação do Switch Alert você pode acessar por esse link aqui, switchalert2.github.io. E o meu contato é Poliano Martini, pelo Skype, caso tenha alguma dúvida, queira entrar em contato para estar corrigindo alguma coisa ou fazendo uma nova implementação, tá? Eu não faço teste em todas as versões do Maker, então eu incorporei isso aqui na última versão do estúdio, que eu acho que é a .102, algo assim. Depois eu vou mostrar certinho qual que é a versão que eu estou utilizando. Mas creio que deva funcionar corretamente também numa versão do Maker 3.9, 3.7, nas versões anteriores, tá bom? Bom, vamos lá, vou abrir aqui o Maker. Antes eu vou mostrar para vocês o que vocês vão baixar. Eu disponibilizei aqui, ó, então esse arquivo que vocês vão ter aí, ele tem essa pasta WebRAM, possui esse arquivo FRZ, que nele tem as funções que eu criei e vários exemplos de como utilizar, e um arquivo LAME com algumas definições interessantes para você dar uma lida aí antes, que eu tenho alguns detalhes técnicos explicando aqui, tá? Os arquivos do Switch Alert, você pode jogar aí naquela pasta Maker Commons do seu projeto, tá? E basicamente você vai jogar essa pasta e esse form JSP. Essa pasta contém os 2 arquivos lá, CSS e JS, do Switch Alert. Já esse arquivo form.jsp, o que eu fiz? Eu peguei o arquivo que tem lá no contexto, na raiz do contexto, e alterei ele. A alteração que eu fiz, eu incorporei os import, referenciando esses 2 arquivos aqui de cima, tá bom? Vou abrir aqui rapidinho. Ó, se a gente descer aqui, ó, nota aqui que na linha 57, 58 tem 58, 59 tem as duas referências, certo? Então eu altero o arquivo acrescentando aqui as 2 referências. E daí eu jogo lá na Maker Commons para quando sofrer uma recarga, né, ou você limpar o seu ambiente, ele substituir
o arquivo original. Aconselho você pegar, dependendo da sua versão aí, você pegar o original da sua versão e incorporar daquelas duas referências. Por ter problemas de versões diferentes do Maker, né, eu não sei se tem diferença esse arquivo de uma versão para outra. Então, aconselho você a incorporar no seu arquivo. Vai lá, incorpora e joga na Maker Commons. Beleza? Então, voltando aqui rapidinho. Vamos adicionar esse cara aqui ao projeto. Eu criei aqui um projeto novo, em brancos, sem nada. A gente vamos fazer aqui o import daquele arquivo frz. Os objetos que ele traz é um formulário, diversos fluxos referente ao formulário, tá? E as funções. No caso aqui, você não precisa incorporar esse frz se você não quiser utilizar nem as funções e nem tem os exemplos ali, tá bom? Você pode utilizar do jeito que eu expliquei, aquela função executar JavaScript passando a chamada da função igual tiver lá nos exemplos na documentação da API. Ou se você quiser utilizar só as funções aqui que eu criei e não quiser trazer os exemplos, fica à vontade. Eu aconselho também criar um projeto em branco, tá? Para fazer esse teste aqui. Cria lá um projeto novo, coloca qualquer template, no caso que eu coloquei o template Safira, e adiciona aí para o seu projeto, importa para você fazer os testes. Vou adicionar aqui tudo. Então, basicamente, são duas etapas. A primeira é essa, de fazer a importação aqui para o projeto, e a gente jogar lá na pasta Maker Commons aqueles arquivos, né, que eu falei também. Vamos pegar aqui, ó. Então, a gente vai pegar esses arquivos aqui, vamos copiar. Eu já tenho um diretório aqui aberto, lá na pasta Systems, né? Normalmente tem pessoas que criam aqui a pasta Maker Commons, eu crio a pasta com o mesmo nome do WFRE, tá? Vamos fazer aqui, ó. E joga aqui dentro. Aí dessa maneira, quando eu abrir o projeto lá no navegador, a primeira carga vai copiar esses arquivos lá para o contexto. Vamos abrir aqui o contexto só para a gente acompanhar. Ó, nota aqui que tem a components, mas não tem a pasta switch alert, beleza? A gente vamos reiniciar aqui o Tomcat. Beleza, outra coisa que eu vou fazer é abrir aqui o cadastro de funções para mostrar para vocês rapidinho mais ou menos o que foi feito, tá? Então eu criei aqui a categoria Omega Sistemas, as 6 funções estão dentro dessa categoria. Essa aqui é a de alerta, a mais simples, então aqui está explicando todos os parâmetros, algumas observações importantes, os parâmetros. Então essa função recebe todos esses parâmetros, que é o tipo, o título, texto, rodapé, o texto do botão confirmar, um fluxo e parâmetros. O fluxo aqui no caso seria para a situação depois de clicar no botão de confirmação do alerta, ele executa um fluxo após isso, tá? Visto que se você dá um alerta na tela, através de um fluxo, você está chamando esse alerta, essa função aqui, ele vai exibir a mensagem e o que tiver depois, ele vai continuar. Então, o ideal, o que seria? Se você quiser que depois da confirmação ele manipule algum componente, seja alterando valor, focando para um componente, qual que seria a maneira correta? Então, lá no seu fluxo, você chama essa função e finaliza já, coloca o fim lá no final, certo? Depois você vincula um fluxo aqui que será executado depois que a pessoa confirmar, certo? Então aqui tem uma promise que vai executar depois, tem aqui ó, o execute, esse flow execute, ela é o executar fluxo, onde eu passo o fluxo e o parâmetro. Então ela vai exibir o alerta, você vai dar um ok e você pode executar um fluxo depois disso, beleza? Esses 3 parâmetros aqui ó, é interessante. Eu defini todos eles como false, ele vem padrão como true, e basicamente o que eles fazem? Quando a gente exibe a mensagem na tela,
eu desativo para ele não fechar, quando ele clicar fora do switch, quando ele pressionar o botão ESC ou Enter. Dessa maneira aqui ele só vai fechar, finalizar quando ele vai lá com o mouse e clica com o botão OK, ou dá um Tab e dá um Enter, tá? Mas clicar no ESC ou clicar para fora, eu bloqueio isso. Isso é a maneira que a gente trabalha no nosso projeto. Se você quiser habilitar, só vir aqui e mudar para True. Então aqui os outros parâmetros que vêm aqui, os outros atributos que vêm por parâmetro, né? E a chamada da função. As outras funções basicamente são bem parecidas, são bem semelhantes, tá? Essa aqui é de valor de entrada. Ela tem alguns atributos a mais, alguns parâmetros a mais que eu passo aqui, algumas verificações, que nesse caso eu obrigo a ter um fluxo, obrigo a ter um tipo do input, tá? Mas eu vou mostrar lá na tela, no formulário de exemplo, que vai ficar mais fácil de entender. E tem essa também de notificação, que ele tem uma diferença, que ele tem essa propriedade, ele habilita essa propriedade touch de torradeira, né? Como se fosse um pão saindo da torradeira. Então, quando eu chamo essa função, vocês vão notar que ele dá um chacoalhãozinho lá no canto, semelhante a uma torradeira. Então, esse tipo de janela é para notificação. Beleza? Vou abrir aqui o formulário rapidinho também. Ah, tem que jogar ele aqui também no menu para a gente abrir lá no navegador, beleza? Vou jogar aqui. Guardar só um momentinho enquanto carrega aqui. Beleza. Vou abrir aqui o formulário que vocês vão importar aí. Então aqui tem várias combinações para a tela de alertar, para de confirmar, valor de entrada, notificar e carregar. Eu criei aqui várias combinações e quando você clica, o evento, o fluxo está vinculado aqui, a cada moldura, né, cada combinação, basicamente ele pega o parâmetro que você definir aqui e joga para a função. Aí lá no ambiente do navegador você consegue fazer várias combinações para teste, para ir brincando mesmo, tá? Vamos abrir aqui no navegador. Beleza, joia. O formulário está aqui. Vou expandir ele aqui para sair. Bom, beleza, vamos lá. Então, essa primeira aqui, o alertar, vamos falar sobre esse cara. Nesse caso aqui, eu só estou querendo exibir um texto, tá? Então, quando eu executar, ele vai exibir o texto que eu digitar. Vou ter aqui, ó. Só para vocês verem. Então, lá, ele está mostrando só um texto. Essa outra combinação é combinação entre o tipo e o texto. Aqui, tipo, o texto e o rodapé, você consegue colocar aqui uma mensagem aqui embaixo. Outro é o tipo, título e texto. Tipo, título, texto e o botão confirmar. Então, você consegue alterar esse carinha aqui. Eu quero que ele fica cancelar. Vamos ver, só ver como que fica. Então, ó, ele altera. Você viu aqui que ele tem uma animação, né? Isso aqui é o ícone do tipo. Então, se você colocar um tipo aqui de sucesso, nota que ele tem uma animaçãozinha diferente, tá? Tem uns que não tem animação. Acho que a atenção não tem animação, só exibe ali, mas você consegue alterar. Esse daqui é aquele caso em que eu executo um fluxo depois de exibir a mensagem. Nesse exemplo aqui, ele vai pegar o que eu passar por parâmetro e dar um alertar lá na tela. O aguardando OK. Alertar aguardando OK do próprio maker, tá? Então, vamos ter aqui só como teste. Então, quando eu confirmar, ele vai lá e está executando o fluxo depois de eu confirmar daquela tela anterior. Beleza? O confirmar é para aquela situação que você deseja uma interação com o usuário, né? Ele vai lá e responde para você e você precisa daquela resposta para manipular alguma outra coisa. Então, basicamente,
Nesse caso aqui, ó, abriu o componente switch alert? Sim. Aí ele está executando um fluxo, lá no outro fluxo ele verifica qual foi a minha resposta e exibe aqui, no caso, outra janela. Se eu mostrar aqui com não, ele vai ter um outro comportamento, que eu estou exibindo uma janela com uma configuração diferente. Você pode fazer qualquer tipo de pergunta, ou, por exemplo, você deseja cancelar? Aí a pessoa tem lá a opção de sim, não, e quando ele clicar em sim, você quer cancelar um cadastro, cancelar uma movimentação, tá? Então esse seria o de confirmar. O valor de entrada é muito interessante, porque tem muitos casos que você precisa obter um valor de entrada do usuário, certo? Para poder alimentar uma outra situação. Um exemplo, você quer fazer um cancelamento e nesse cancelamento você quer que o usuário dê uma justificativa por que ele está cancelando aquilo, certo? Você vai utilizar o valor de entrada. Em versões antigas do Maker, eu tinha o costume de criar um formulário com o componente e acontecia a situação de ter vários formulários para esse tipo de entrada. Aqui, no caso, agora eu consigo utilizando essa API, tá? Então, por exemplo, ó, qual é o seu nome? Qual que é o tipo do input? Eu configurei esses tipos, existem outros, mas eu configurei por enquanto esses aqui. Um campo se é obrigatório ou não. Então vamos lá, qual é o seu nome? Vamos executar. Se a pessoa colocar aqui, ó, meu nome é Poliano, e confirmar. Beleza, aí está executando depois a continuidade desse fluxo, com o que eu coloquei lá, com a resposta que eu digitei aqui, certo? Eu coloquei como obrigatório. Se eu confirmar aqui, eu não preciso voltar lá na minha tela, fazer a verificação se a resposta daqui tem um valor ou não. O próprio componente faz essa verificação, tá? Ele está exigindo que a pessoa aqui, no caso, passe um valor, né? Senão ele não deixa. Bom, também tem os outros tipos aqui, tem um texto longo. Você pode aumentar esse aqui, ele vai ajustando. Por ser responsivo, ele vai ajustando para você. Tem também alguns outros tipos que você passa um JSON com opções. No caso da lista, do componente opções. Então, nesse exemplo, selecione uma fruta. E estou passando aqui um JSON com M maçã e B banana. No executar, ele vai estar aqui a lista. Ao selecionar, ele vai retornar lá o valor. O valor selecionado, no caso aqui, é B. Também posso passar com um componente de opções, né? Mesma situação. Depois temos aqui também a senha. Deixa eu executar a senha aqui de opções. Digite a senha. Uma senha para autorização. Que ele cria aqueles caracteres que outra pessoa não está vendo que o usuário está digitando, né? Bom, tem ali opções, componente check. Faltou colocar aqui a descrição. Esse de upload é muito interessante, a gente fazer o upload mesmo de arquivo, tá? Eu vou depois implementar mais opções que você consegue até definir o tipo de arquivo que você quer que ele já abra aqui, né? Então ele já traz filtrado, se você quer uma imagem, ele já traz filtrado por JPEG, PNG, ou se você quer um PDF. Então esse aqui é o de você fazer um upload. Aí depois o valor de entrada, esse foi o que eu defini aqui, né, com as funções que eu criei, mas existem outras combinações que é possível. Lá na documentação da API tem uma vasta propriedade que você pode manipular, que você pode criar, certo? É bom dar uma olhadinha lá depois, se você quiser uma coisa diferente. O notificar aqui é que a torradeira que eu expliquei, né? Então, nesse exemplo aqui, ó, só vai exibir uma mensagem de sucesso no canto inferior direito em 5 segundos, né? Vamos executar aqui, ó, olha lá. Processado com sucesso, ele vai ficar ali durante 5 segundos. Se eu quiser diminuir, eu passo ali a duração, ó, agora ficou mais curto. Aquele efeito torradeira. Se eu quiser mudar, tem toda a exposição aqui da tela, ó, superior, esquerda. Seria aqui em cima, aqui no canto. Lá, executou lá em cima. Então esse aqui não tem interação, ele só dá a notificação, tá? E por último, a gente temos esse carregar, que ele é um pouquinho mais chato, mas vai ser fácil de vocês entender, tá?
Esse aqui é aquele caso que você tem uma rotina que demora um certo tempo e para o usuário não ficar paisando, você exibe na tela esse alerta, mostrando para ele está carregando, um íconezinho ali de carregando, depois de um tempo que terminou o processo, ele vai lá e se encerra. Aqui você pode alterar o título também, né? Por padrão, eu acho que eu deixei aguarde lá no cadastro das funções. Deixa eu conferir aqui. Opa. É o próximo. Ó, por padrão eu deixei a palavra aguarde, né? Mas você pode, se eu tirar aqui, ó. Então esse é o valor padrão, tá? Nesse exemplo aqui, o que eu fiz? Eu criei um fluxo na camada servidor com a função dormir durante 5 segundos, só para simular uma carga, né? Tá acontecendo alguma coisa. Então, basicamente, o que eu preciso fazer? Eu falei que ele é um pouquinho mais chato, por quê? Porque a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que chamar essa função que exibe o alerta na tela, ou por isso que aqui ela tem duas, ó. Então, eu tenho o mostrar e o fechar. Primeiro eu exibo o mostrar, daí eu vou fazer um agendamento, vou utilizar a função agendar fluxo, que a gente passa o fluxo, qual que é o tempo de execução, né? E daí, no outro fluxo que eu agendei, depois de todo o processamento, eu vou utilizar a segunda função de fechar. Eu tenho que fazer isso, não sei explicar o porquê que o Chrome ele interpreta diferente do Firefox, não sei se é um padrão na web aí que mudou, mas é aquele velho costume que a gente tinha em outros projetos de versões antigas do Maker, que no Firefox funcionava, no Chrome funcionava, depois de um tempo só está funcionando lá no Firefox. De exibir um loopzinho ali na tela, um boarding na tela, né? É justamente por isso. A gente tem que usar dessa maneira, então. Agendando o fluxo, e no fluxo que foi agendado, no final, fazer a remoção. Eu vou abrir aqui o fluxo para vocês darem uma olhada, que fica mais fácil daí de entender, tá? Então, esse daqui, ó, ó, são 3 fluxos que foi criado aqui. Deixa eu abrir os outros dois. Não é esse cliente e esse fornecedor. No caso aqui eu fiz 3, poderia ter sido 2, mas eu fiz 3 porque esse último que eu chamo servidor, ele simula esse sleep aqui de 3 segundos, tá? Pra ficar lá um tempinho. Senão, se eu não coloco isso, ia ser muito rápido. Ia abrir e já ia fechar. Então seria basicamente isso daqui. Isso aqui é o fluxo vinculado ao botão, em que eu estou chamando o mostrar, né? Vou atualizar aqui antes só para exibir. Então eu estou mostrando e trazendo um título, e daí eu uso esse agendar execução de fluxo, onde eu passo o fluxo que ele vai ser executado e em milissegundos, que eu defini 500, né? Meio segundo. Essa definição aqui pode ser menor, mais alta, não vai influenciar tanto, mas é só a questão que a gente tem que usar esse agendamento. E daí ele, lá no agendamento, no que ele está agendado, no final eu vou fechar. Então esse é o macetinho para funcionar, para esse load aparecer e ficar aqui enquanto processa. Se eu não fizer dessa maneira, olha que engraçado. Deixa eu terminar aqui. Se eu não fizer dessa maneira, se eu fizer em um fluxo só, imagine que eu peguei e vim aqui, ó, e acrescentei isso daqui aqui, ó. Aí vai acontecer aquele negócio do Chrome, quando você mandar executar lá, vamos fazer um teste aqui. Deixa eu tirar aqui também. Ó, vou executar aqui, você viu? Ele exibiu e tirou, e aí tá processando. Ó, de novo, ó. E tá congelado, e tá processando, só que ele já fez, já exibiu e já removeu. Então esse é o macetinho para isso aqui funcionar. Eu não sei se existe alguma outra maneira, eu tentei dar uma estudada durante esse dia, mas não encontrei. Se um dia eu encontrar uma outra maneira mais fácil, né, eu vou
Aí eu vou notificar os senhores. Mas por enquanto é essa maneira de utilizar esse carregar aqui. Bom, aqui também tem a observação que eu expliquei lá no começo, né, dos 3 parâmetros que eu estou citando como false. Isso daqui é justamente para, quando exibir aqui a mensagem, eu não clicar fora ou dar um ESC e fechar, certo? Se esse outside click tiver com o valor true, o que acontece? Quando eu clicar aqui fora, ele fecha a janela. E eu não quero ter esse efeito. Bom, fora isso, qual seria uma outra maneira de executar o switch alert? A outra maneira, vamos carregar aqui um fluxo novo, só para a gente brincar um pouquinho. Deixa eu dar um Ctrl E. A outra maneira seria a gente utilizar a função executar JavaScript. E aqui eu passo a chamada completa da função. Algo semelhante como que está lá na documentação. Deixa eu abrir aqui a documentação. Ó, aqui ele explica algumas formas, uma forma mais prática, né? Então, aqui nesse caso ele só tem ele tem um tipo de construtor que, opa, deixa eu subir aqui. Aqui ele tem um construtor que passa uma string, então ele já identifica que você quer dar uma mensagem simples, só uma mensagem com ok. Então tem essa forma mais simples, né? E tem essa outra forma que é a que eu estou utilizando nas funções, dessa maneira, que eu passo aqui o atributo e o valor, atributo e valor. Então tem diversas combinações. Você consegue colocar imagem, você consegue alterar a cor do botão. Então a gente pode manipular isso diretamente lá através daquela função. Como? Vou só pegar aqui, ó, e colar e fazer aqui as combinações que quer. Só que com uma diferença que eu tenho que passar aqui na frente o top.mainSystem, tá? Porque a importação do arquivo tá nesse documento aqui, ó, tá nesse carinha aqui. Eu não preciso nem passar o top, mas por ele ficar nessa estrutura, um dentro do outro, eu prefiro passar assim, porque daí se eu precisar fazer uma localização lá no HTML, fica mais fácil de identificar o que está dentro do que, tá? Então, se eu fizer dessa maneira, já vai funcionar. Então, seria interessante, você pode pegar e olhar aqui na documentação, todos os atributos, a parte dos types aqui, ó, dos input. Então, ó, o tipo do tipo texto, ele tem aqui um e-mail para você passar de um tipo e-mail. Se você escrever aqui e dar um ok, ele vai notificar que você não está passando e-mail. Então tem um tipo e-mail que eu não coloquei lá na função, mas se você achar interessante, tem um tipo URL, ó, tipo password. Tem aqui todos os métodos, o método que eu utilizo para fechar, o método loading, ele é get, aqui ó, aqui tá o do show loading, para exibir aquela janelinha lá que fica rodando, eu utilizo esse carinha aqui. Então tem timer, se você quiser colocar um timer, você quer exibir uma janela e quer que feche daqui tantos segundos, tem um timer. Tem os exemplos aqui, né? Os exemplos, tem até um exemplo com timer aqui, deixa eu achar ele aqui, ó. Ó, aqui são todas as propriedades, vê que tem um monte de propriedade, dá para alterar muita coisa aí, ó. Você consegue até adicionar elemento HTML, código HTML. Tem muitas coisas aí, ó. Indico você dar uma lida se você quer fazer alguma coisa diferente aí. Esses aqui são uns exemplos, né? Ó, aqui um exemplo Ajax consumindo um serviço de IP. Ó. Então, quando eu clicar aqui, ele vai consumir aquele endereço, vai retornar um JSON e ele vai exibir o IP da pessoa. Então, a requisição Ajax também é possível fazer aí dessa forma. Modal... o timer, né, que eu ia procurar. Vamos ver aqui o timer. Aqui, tem um timer. Ó, daqui tanto segundo ele vai lá e fecha. Então, você utilizaria aquele
aqueles métodos de timer. No caso aqui, ó, tá definido 2 segundos, quando abrir fazer tal coisa, quando fechar. Então você consegue pegar esse código, copiar e colar e utilizar aqui o executar JavaScript, certo? Eu preferi criar as funções porque basicamente aquelas funções que eu criei eu vou utilizar durante o meu projeto inteiro. Dificilmente eu vou ter uma coisa ou outra diferente, entendeu? Normalmente o que é? Você quer dar um alerta na tela, mostrando uma mensagem depois que você terminou determinada rotina, você quer que o usuário interaja retornando, digitando um valor, ou confirmando, né, aquele caso do sim ou do não, notificação de ficar lá no canto, carregar. Então essas funções eu vou utilizar durante o projeto inteiro. Dificilmente vou ter uma coisa diferente, mas se eu tiver e eu for utilizar em mais de um fluxo, talvez seja interessante criar uma função, né? Mas até então essa vai ser a mais utilizada. Beleza, pessoal? Bom, era isso. Qualquer coisa é só me dar um toque aí no Skype, se tiver alguma dúvida. Vale lembrar que eu fiz isso aqui baseado para janelas flutuantes, tá? É esse tipo de janela aqui, ó, aonde que eu estou fazendo a parte de referência dos arquivos, né, o JS e o CSS, estão aqui, ó, está nesse arquivo de trás, no formulário principal, certo? Então eu só faço a referência uma única vez e todo o meu sistema, por ser esse tipo de janela, consegue acessar essa função. Se você fazer essa implementação do jeito que eu fiz e utilizar, por exemplo, aquela janela de pop-up, que é aquela janela quadrada de navegador, muito provável vai dar um erro, porque a janela ela está lendo o HTML e procurando o arquivo de import naquela janela que está abrindo e não na janela pai lá atrás. Provavelmente vai dar algum erro, tá? Mas daí você pode incorporar ou você pode também alterar a função e aqui na função colocar um import. Eu já vi alguma outra pessoa utilizando a versão antiga do Switch Alert, em que ela fazia a chamada aqui dentro. Aqui dentro ela fazia um import. Eu não gosto muito de fazer isso porque toda vez que ele for chamar uma tela que tem o Switch Alert, ele vai ficar fazendo esse import aí, e toda vez que chamar o Switch Alert, ele também vai ficar forçando a fazer isso. Eu prefiro, como minhas janelas são desse tipo flutuante, eu só faço uma única vez e abro em qualquer parte do projeto. Mas se você tiver aí alguma dúvida, precisar de alguma ajuda, é só dar um toque, achar algum problema também para mim estar corrigindo, que eu fiz isso aqui em poucos dias, às vezes tem algum probleminha. Futuras implementações, vou estar adicionando coisas mais legais aí, e essa é a versão 1.0 que eu estou criando. E eu vou documentar isso e vou manter meio que atualizado, fazendo correções, tudo certinho para se você quiser atualizar com novas funcionalidades, aí você sabe qual versão você está utilizando. Inclusive na própria função aqui na descrição eu coloquei, tá? Versão 1.0. Beleza? Vou ficando nessa. Até mais. Tchau.